Tribunal Supremo acorda um julgamento que envolve altos funcionários do Serviço de Investigação Criminal acusados de peculato. É conhecido hoje. Situação em Moçambique, um dia depois do pleito que mobilizou mais de 17 milhões de eleitores. 2 mortes entre os rastros do furacão Milton, na Flórida, Estados Unidos da América. Os desenvolvimentos desses e outros assuntos agora no Hoje Notícias. Outra vez, boa tarde. Reuniu na manhã de hoje para apreciar a proposta do programa de reunião plenária solene para a abertura da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura. Nós vamos até ao Parlamento, onde está o Francisco Soares a acompanhar este trabalho. Francisco, boa tarde. O que é que ficou definido nesta reunião? Ora, viva Manuela Costa, boa tarde e a todos que nos acompanham a esta hora. Pois bem, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional aprovou a proposta de programa da sessão plenária solene que marca a abertura do novo ano parlamentar. E o ponto de situação foi apresentado pelo primeiro secretário da Assembleia Nacional, Manuel Dembo. Gostava de informar que esteve reunido neste instante a Comissão Permanente da Assembleia Nacional, sob a presidência da doutora Carolina Cerqueira, Presidente da Assembleia Nacional, para preparar a sessão solene de abertura da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura. Nesta reunião, os membros da Comissão Permanente aprovaram o programa de trabalhos da sessão solene, que vai naturalmente ter como ponto mais alto a apresentação da mensagem sobre o Estado da Nação, que será proferida pelo Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia Nacional. Muito obrigado pela vossa atenção. Eram as palavras do primeiro secretário da Assembleia Nacional, Manuel Dembo, nesta apresentação da proposta de programa da abertura do novo ano parlamentar, que vai culminar com o discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação no dia 15 de outubro de 2024. E esta reunião foi orientada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Estes são os tratos que temos a passar esta hora a partir da Assembleia Nacional. Boa tarde. Boa tarde, Francisco, e obrigada por estas informações a partir do Parlamento. Mais de 17 milhões de moçambicanos maiores de 18 anos, residentes em Moçambique e no exterior do país, exerceram nesta quarta-feira o seu direito de voto para eleger os 250 deputados à Assembleia Nacional da República e os governadores provinciais. A votação em Moçambique começou às 7 horas desta quarta-feira, em quase todas as mesas de voto, e encerrou às 18 horas. No entanto, há relatos de algumas plataformas de observação eleitoral de mesas de voto que abriram depois das 9 horas por falta de material eleitoral completo, facto que impediu alguns eleitores de exercer o seu direito cívico. O consórcio eleitoral sublinhou que tais atos foram observados, na sua maioria, na província de Maputo, assim como Zambésia. A falta de materiais de votação afetou também os currículos da Europa e outros países de África. Para cobrir as 26.328 assembleias, a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique formou e credenciou 148.500 membros das mesas das assembleias de voto. Os 24 delegados da missão de observação do Fórum das Comissões Eleitorais da SADC, chefiada pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, Manuel Pereira da Silva, foram desdobrados para observar as eleições presidenciais, legislativas e provinciais em Maputo e na província de Gaza, distrito de Xai-Xai. Os observadores do Fórum das Comissões Eleitorais da SADC observaram as assembleias do voto nas localidades de Matola e Maracuné. As eleições gerais incluem 7º presidenciais, às quais já não concorre o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, que atingiu o limite constitucional de 2 mandatos. Concorre à presidência da República de Moçambique, Lutero Simango.
apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceira força parlamentar, Daniel Chapo, com apoio da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder desde 1975. Venâncio Mondlane, apoiado pelo partido extraparlamentar Podemos, e o Zufo Mumad, com apoio da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, maior partido da oposição. 2 pessoas morreram durante a passagem do furacão Milton pela Flórida, que perdeu intensidade e desceu para a categoria 1. Segundo as autoridades do estado norte-americano, a situação de emergência ainda se mantém. O furacão Milton, considerado extremamente perigoso pelas autoridades, atingiu o litoral da Flórida com ventos violentos, chuvas fortes e inundações. As autoridades norte-americanas confirmaram 2 mortes causadas por um tornado que passou pelo condado de St. Lucie, na costa oeste da Flórida, antes do furacão. O último relatório publicado nesta quinta-feira pelo Centro de Furacões dos Estados Unidos dá conta de que o ciclone perdeu força e passou de categoria 3 para 1. A tempestade deixou também mais de 1,5 milhões de casas e empresas sem eletricidade. As autoridades referiram que o furacão chegou a atingir rajadas de ventos máximos de 144 km por hora. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou que o Milton deverá ser um dos furacões mais destrutivos a atingir a Flórida em mais de um século. Na manhã desta quinta-feira, o furacão moveu-se do leste para o nordeste, a cerca de 25 km por hora. O Centro de Furacões dos Estados Unidos alertou que o estado de emergência continua devido aos alertas de inundações repentinas e deslizamentos de terra provocado pela quantidade de chuva deixada pelo Milton. A tempestade atingiu a costa norte-americana na quarta-feira como um furacão de categoria 3. O presidente do MPLA, João Lourenço, disse durante a terceira reunião extraordinária do Comitê Central que não haverá eleições no Congresso Extraordinário de dezembro. João Lourenço foi categórico, afirmando que ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro e que nem começa a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. Na abertura da terceira sessão extraordinária do Comitê Central do MPLA, o presidente do partido destacou que, neste momento, não há previsão para eleições gerais ou internas no partido, conforme estipulado pela Constituição e pelos estatutos do MPLA. João Lourenço comparou a política a um jogo, sublinhando a importância de organização, disciplina e respeito às regras. Não se vislumbram eleições gerais no país para breve, por não ser o tempo estabelecido pela Constituição. Igualmente, não se vislumbram eleições no partido, por não ter chegado o momento estabelecido pelos nossos estatutos. A política é um jogo e, como em qualquer jogo ou competição, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do coletivo e respeitam as regras do jogo e a orientação da equipe técnica. Ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro. Ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. Estamos em plena competição, não podendo deixar-nos distrair por agendas que em nada ajudam a mantermos o foco na necessidade de cumprirmos com o Programa de Desenvolvimento Nacional, com a necessidade da diversificação da nossa economia, de aumentarmos a produção nacional para garantir maior oferta de bens e de serviços, de aumentar as exportações e a oferta de postos de trabalho. O governo angolano, segundo João Lourenço, vai aprovar em breve um programa para celebrar os 50 anos de independência nacional, com uma série de eventos políticos, culturais e econômicos ao longo de 2025. O Executivo angolano vai aprovar nos próximos dias o amplo programa das comemorações dos 50 anos da independência nacional, festa nacional que decorrerá ao longo do próximo ano 2025, com um conjunto de atividades políticas, culturais, recreativas, desportivas, feiras e exposições,
inaugurações de infraestruturas e empreendimentos econômicos e sociais, tendo o seu ponto mais alto no mês de novembro, quando contamos receber importantes convidados que conosco vão partilhar a alegria de um povo livre e independente. O presidente lamentou também a recente perda de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, figura de grande prestígio em Angola. Lamentamos o facto de alguns desses grandes filhos da pátria já não poderem nos dar o privilégio da sua companhia naquela importante ocasião da história do nosso país. Acabamos de perder há dias um desses grandes filhos de Angola, que foi ontem a enterrar, figura de grande prestígio, reserva moral da nossa sociedade, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, em memória de quem peço um minuto de silêncio. João Lourenço destacou o percurso do MPLA desde a luta pela independência até a atual fase de consolidação da democracia e desenvolvimento econômico e social do país, reafirmando o compromisso do partido em servir os angolanos e garantir a participação ativa dos cidadãos nesses processos. O Comitê Central do MPLA convocou para os dias 6 e 7 de dezembro o 8º Congresso Extraordinário, que prevê refletir, entre outros assuntos, os 50 anos da independência nacional. O Comitê Central saudou os esforços do Executivo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço, na condução da política externa, com vista à promoção e prestígio do país, a atração de investimentos e o reforço da paz e segurança em África e no mundo. Todavia, foi mesmo a convocatória do 8º Congresso Extraordinário dos Camaradas que se destacou no comunicado da reunião do Comitê Central. De acordo com o secretário para Informação e Propaganda do MPLA, Esteves Hilário, o conclave, há muito anunciado, vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro. Nos termos das disposições combinadas do número 1 do artigo 79 e da linha A do artigo 81 dos Estatutos do MPLA, o Comitê Central, reunido na sua terceira sessão extraordinária, no dia 9 de outubro de 2024, convoca o 8º Congresso Extraordinário do partido sob o lema Servir o Povo e Fazer Angola Crescer, para o período de 6 e 7 de dezembro, no Centro de Conferência de Belas, no município de Talatona, província de Luanda, contando com a participação de 3.106 delegados. O Congresso vai permitir a realização de uma radiografia aos avanços e recuos registrados pelo país durante os 50 anos de independência. Os membros do Comitê Central voltaram a apelar aos militantes para que trabalhem em prol da unidade interna e apoiem as ações do presidente. Apreciação e aprovação da tese MPLA da independência aos nossos dias, desafios do futuro. Apreciação da proposta de ajustamento aos estatutos do partido. O Comitê Central apela à participação ativa e ao espírito militante e patriótico dos delegados nos debates à volta dos temas a submeter ao 8º Congresso Extraordinário do partido. O Comitê Central exorta a todos os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA para que se unam em torno do partido e do seu líder, o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, de modo a transformar o 8º Congresso Extraordinário numa tribuna de reflexão e de avaliação sobre as experiências vividas e acumuladas durante os 68 anos de existência do MPLA, como movimento de libertação de Angola e de partido político que dirige os destinos da nação desde a sua independência. Na sessão, o Comitê Central apreciou e aprovou com emendas diversos documentos, nomeadamente resoluções para o preenchimento de vagas no Comitê Central, convocatória do Congresso e o cronograma indicativo de ações para o Congresso, a estrutura da tese MPLA da independência aos nossos dias, o desafio futuro. Ainda a resolução sobre a extinção e criação de órgãos e organismos do partido nas novas províncias, municípios e comunas, à luz da nova divisão político-administrativa da República de Angola, e a informação sobre o estado de preparação do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, a realizar-se nos dias 21,
22 e 23 de novembro. João Lourenço disse que o presidente norte-americano vai visitar Angola. João Lourenço destacou que as relações entre os Estados Unidos da América e Angola vão continuar a intensificar-se e garantiu ainda que a visita de Biden servirá para consolidar a trajetória de uma parceria estratégica. A data da visita de Biden não foi revelada. Na reunião do Comitê Central do MPLA, o presidente do partido abordou as melhorias na reputação internacional de Angola, impulsionadas pelas reformas econômicas, sociais e políticas. João Lourenço anunciou a futura visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que consolidará as relações de cooperação entre os dois países e abrirá novas oportunidades de negócio. O chefe de Estado americano, o presidente Joe Biden, visitará Angola em data a anunciar, em função do inesperado contratempo da passagem de um devastador furacão que deve atingir o território americano nos próximos dias. Auguramos que as consequências da sua passagem acabem por não vir a ser tão severas e que cause os menores danos humanos e materiais possíveis. Quando acontecer, a visita servirá para consolidar a trajetória de construção de uma parceria estratégica que ampliará as relações de amizade e cooperação econômica entre os nossos países, Angola e os Estados Unidos da América. Vamos recebê-lo de mãos abertas, com a hospitalidade que caracteriza os angolanos. A visita vai abrir maiores oportunidades de negócio para os investidores angolanos e americanos, constituir um ganho para a nossa economia, vai estimular o surgimento de parcerias, contribuir para o aumento da produção nacional e das exportações, promover o turismo, abrir portas para a entrada no mercado americano e facilitar a inserção da nossa economia na economia mundial. Além disso, o presidente mencionou a realização de uma cimeira sobre o corredor do Lubito, que contará com a presença de vários chefes de Estado da região. Vai-se realizar em Luanda uma cimeira sobre o corredor do Lubito, com a participação do presidente Joe Biden, dos chefes de Estado da República Democrática do Congo, da Zâmbia, da Tanzânia e de outras importantes personalidades. O líder do partido no poder destacou a participação de Angola na cimeira do G20 no Brasil em novembro deste ano e a presidência rotativa da União Africana, que o país assumirá em 2025. Em novembro do corrente ano no Brasil, Angola vai participar da cimeira do G20 e assumir a presidência rotativa da União Africana no próximo ano 2025. Por fim, João Lourenço ressaltou o empenho do executivo em atrair investimentos, diversificar a economia e criar um ambiente favorável para os negócios, visando melhorar a qualidade de vida dos angolanos. O Tribunal Constitucional anunciou esta quarta-feira a legalização do partido Força Política para já servir Angola. Segundo o despacho, o Tribunal determina a inscrição da sua legalização, bem como a publicação dos estatutos, do programa, da sigla e de mais elementos de identificação do partido na terceira série do Diário da República. O processo de legalização do Para Já Servir Angola tinha sido inviabilizado 2 vezes. Em causa estavam dúvidas relativas às mais de 30 mil assinaturas que o partido havia recolhido com vista à sua legalização. O presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse durante as jornadas na comunidade que decorre na província da Huila que a situação socioeconómica que aflige as famílias angolanas exige tomada de decisões concretas que requerem um envolvimento de todos os atores políticos. O banco que os deputados do grupo parlamentar do seu partido vão auscultar as populações dos 14 municípios da Huila nos próximos dias. Adalberto Costa Júnior, que falava num ato de massas no âmbito das jornadas nas comunidades do Partido do Galo Negro, adiantou ser importante saber a opinião dos huilanos sobre a situação do país e o desempenho dos deputados.
Os deputados que aqui estão, e não estão todos, porque alguns já estão a trabalhar junto das comunidades da província, nos próximos dias vão estar a trabalhar em todos os municípios, nas comunas, nas aldeias, nas comunidades desta província. E os deputados vêm fazer 2 atos. O ato de escutar, vêm ouvir o que é que os angolanos que vivem nesta província pensam sobre Angola. O que é que pensam sobre os deputados, o seu desempenho na Assembleia, sobre o que é que esperam do grupo parlamentar da UNITA. O que é que gostariam que este conjunto de deputados faça na Assembleia em defesa dos vossos interesses. É para isso que aqui estão. Para vos ouvir, mas também para partilhar aquilo que é a missão de um deputado. Quanto ao ano parlamentar que inicia a 15 de outubro, o líder da UNITA disse em entrevista que a bancada do seu partido na Assembleia Nacional pretende contribuir para a aprovação de leis para a melhoria da situação econômica do país e a institucionalização do poder local. Fiscalizar sem restrições e o mais importante, se me perguntar, era realizar o poder local. Ajudar a termos uma Angola economicamente fora da crise. É muito importante. O sofrimento que nós vamos constatando é muito grande. Ajudar a um estado de justiça mais adequado. A seguir, Palancas Negras preparam partida frente ao Níger que acontece nesta sexta-feira. O Hoje Notícias volta já. (12h25), estamos de volta. Uma investigação da Universidade de Harvard, publicada nesta quarta-feira, concluiu que centenas de bombas foram lançadas perto de 36 hospitais em Gaza entre 7 de outubro e 17 de novembro de 2023. Este é um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional. O instituto que reúne e documenta ajuda militar, financeira e humanitária prometida e a entrega à Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, adianta em comunicado que, a partir do próximo ano, a Ucrânia poderá enfrentar um grande déficit de ajuda. O Instituto de Investigação alemão alerta para uma possível quebra na ajuda ocidental à Ucrânia, caso Donald Trump regresse à Casa Branca e a Alemanha faça cortes. Sustenta que o possível regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode bloquear os futuros planos da ajuda no Congresso. Adverte o Instituto Kehl, que anota também que a Alemanha anunciou recentemente que ia reduzir a dotação orçamental em 50% e outros doadores europeus podiam seguir o exemplo. Uma investigação da Universidade de Harvard, publicada nesta quarta-feira, concluiu que centenas de bombas foram lançadas perto de 36 hospitais em Gaza entre 7 de outubro e 17 de novembro de 2023. Dos hospitais estudados, em 30 foram registadas explosões a menos de 800 metros e em 9 à distância, que se considera letal. Num dos casos foram encontradas 7 crateras de bomba a menos de 360 metros. A investigação descobriu também que 38 dessas bombas foram detonadas a menos de 800 metros de hospitais localizados na zona de evacuação determinada por Israel, o que, segundo o estudo, viola o direito internacional humanitário criado em 1864, que não permite o bombardeamento de centros de saúde e hospitais durante conflitos. Olhamos a seguir para a página desportiva. O selecionador nacional Pedro Gonçalves contou pela primeira vez com todos os jogadores no treino desta quarta-feira. Os 25 jogadores convocados para o duplo compromisso de Angola diante do Níger fizeram-se presentes nesta quarta-feira no Estádio Nacional 11 de novembro. Os Palancas Negras foram visitados pela seleção feminina no momento de desconcentração.
O guarda-redes do Sagrada Esperança, Cadu, que voltou a ganhar confiança do técnico Pedro Gonçalves, afirmou que o selecionador nacional tem pedido a máxima concentração e seriedade a todos os jogadores. Esperamos que agora que o grupo está completo, que possamos implementar aquilo que são as ideias do treinador para o próximo jogo, analisando o próximo adversário. Pede sempre seriedade a todos e encararmos os treinos sempre de forma séria e com responsabilidade. E isso ele pede a toda a gente e nós também sabemos que essa é a nossa função, o nosso trabalho. Com a tecnologia, os adversários, cada vez mais nós vamos sabendo dados sobre os adversários. Há muitos vídeos na internet e sabemos que atualmente em África as seleções estão mais ou menos equiparadas, não será um adversário fácil. Teremos de trabalhar muito e perto da nossa gente, do nosso povo, esperemos ter aqui um bom resultado. Já o defesa central Jonathan Boatu garantiu que o objetivo de Angola para o duplo compromisso diante do Níger passa por vencer os 2 jogos. Nosso objetivo é somar pontos, fazer 6 pontos se possível. A progressão é boa, acho que é boa para toda a gente, para crescer, para dar o máximo. Agora é o mister que escolhe no final para fazer o 11. Eu estou aqui, como sempre, disponível e isso é o mais importante, depois é o mister que escolhe. Os jogadores Fred, Milson e Shaw treinaram pela primeira vez com o grupo nessa quarta-feira. O médico da Seleção Nacional, Albano Eugênio, garantiu que o jogador Gelson Dalla encontra-se a recuperar de uma lesão, mas que vai a jogo diante do Níger. O estado físico do avançado do Al-Wakra do Catar e da Seleção Nacional, Gelson Dalla, foi tema de conversa nos últimos dias. O médico dos Palancas Negras, Albano Eugênio, confirmou que o jogador tem tido limitações físicas devido a uma lesão crônica, mas garantiu que vai a jogo diante do Níger. Sim, o Gelson tem estado limitado. Acho que todo mundo já percebeu-se disso e se prestarmos bem atenção e nos lembrarmos no último jogo, vamos perceber que há aí um período, quando o jogo termina, que o Gelson teve que ser apoiado. Ele padece de um problema já antigo, crônico, dos adutores, que tem estado a agudizar nos últimos tempos em função do esforço físico, muito jogo em terreno não propício, ele está a fazer muito jogo em relva sintética, muita carga e, portanto, tem estado a sentir. O jogador está em condições de ir a jogo. O que nós estamos a fazer, na verdade, é uma gestão de esforço. Mais tranquilamente ele vai a jogo. Quanto ao resto do grupo, Albano Eugênio afirmou que não há motivos para queixas e que clinicamente a Seleção Nacional está bem. Preocupação maior que nos faça ficar preocupado em que não possamos contar com um determinado jogador. Neste momento não temos nenhuma. Não há limitações no grupo, com exceção do Gelson, todo mundo está preparado e em princípio todo mundo vai a jogo. 155 autocarros das 9 operadoras de Luanda estarão disponíveis para apoiar os adeptos que irão ao estádio 11 de novembro, nesta sexta-feira, para apoiar a Seleção Nacional, que jogará com o Níger para a 3ª jornada de apuramento ao CAN 2025, em Marrocos. No quadro dos preparativos do jogo entre Angola e o Níger, o Governo Provincial de Luanda, através do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira um encontro para definir estratégias de mobilidade para os adeptos que se vão deslocar ao estádio 11 de novembro para apoiar a Seleção Nacional no duelo para a 3ª jornada para a qualificação ao CAN 2025, nesta sexta-feira, às 20 horas. O diretor provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, Sérgio Sachiquata, explicou quais serão as rotas e o preço a ser cobrado. Para os municípios de Cacoaco, nós temos o ponto na Vila Sede de Cacoaco, temos a entrada do Sequel. Para o município de Luanda, temos os pontos na Diolinda Rodrigues, em frente ao cemitério Santana, temos o ponto da Shoprite. Para o município do Clambaquiache, temos o ponto do Banco Bic junto aos bombeiros, Bomba da Sonangol, Camama. E para o município de Talatona e Bela, temos os pontos da Via Expressa na Comandante Fidel Castro Rouge, de frente ao Tribunal. Temos os pontos no município de Luanda ainda, na Avenida 21 de Janeiro, junto ao nosso centro. Temos ainda o ponto no município de Talatona, junto ao supermercado Girafa. Bem,
Todas as operadoras estão afetadas, estão mobilizados os diretores municipais para estarem neste evento, desde os seus municípios, e também no fim do jogo os diretores municipais, os responsáveis das operadoras estarão lá para tirarmos adeptos em segurança até os seus municípios. São autocarros que têm uma tarifa de partida de 150 convencional, 150 kwanza. Os autocarros estarão disponíveis de forma gratuita. Tem um custo de 150 kwanza para aqueles que vão partir dos seus municípios para 11 de novembro, vão usar os meios à disposição para essa atividade com custo de 150 kwanza. O chefe do Departamento de Marketing da Federação Angolana de Futebol, Juscelino Silva, fala sobre os pontos de venda oficiais dos bilhetes de acesso e dos valores a serem comercializados. Temos as portas abertas a partir das 17 horas. Nós temos disponíveis, desde segunda-feira, 45 mil bilhetes. E nesta altura temos já esgotado os camarotes VIPs, as bancadas central VIPs, tanto nascente como point, também estão esgotados. Nós temos ainda bancada central no valor de 5 mil kwanzas ainda disponível. Temos o segundo anel que custa 1.000 kwanzas. Também temos o terceiro anel que custa 500 kwanzas. O preço mais baixo são 500 kwanzas. E eles estão a ser comercializados na Casa da Juventude em Viana, na centralidade que é na administração do Sequel, também está no estádio 11 de novembro, na Federação Angolana de Futebol, na Cidadela Desportiva, no Catetão, que é na sede do Petro Atlético de Luanda, e outros pontos mais como o INE de Cacoaco. E olhamos a seguir para outros assuntos que marcam a atualidade. Pelo país, várias atividades acontecem para saudar o Dia Mundial da Saúde Mental. No Instituto Camões decorre neste momento o concurso de artes. E lá está a Susana Ângelo, que junta-se a nós em direto com outros detalhes desta atividade. Susana, boa tarde. Nós gostaríamos de reconhecer todos os candidatos. Boa tarde, Manela Costa. Boa tarde, extensivo também aos nossos telespectadores de saúde mental, um direito para todos. O lema deste primeiro concurso de artes, que visa também saudar a data que hoje se assinala. De resto, o objetivo deste concurso é fazer com que os concorrentes tragam de cima aquilo que são as situações que levam a muitos problemas de saúde mental. Relativamente ao lema do ano da Organização Mundial da Saúde, a saúde no trabalho, a reflexão que se traz para este dia. Os concorrentes vão expressar aqui trazem várias reflexões através da poesia, através da fotografia e também da pintura. Nós vamos muito rapidamente conversar com a coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, a doutora Massoche Vigário, para entendermos. A doutora Massoche Vigário já aqui disse que este procura trazer ao de cima as situações que levam para muitos problemas de saúde mental. Eu acabei não percebendo a pergunta, sabes? Este concurso visa trazer ao de cima aquilo que são as situações que levam a muitos problemas de saúde mental. Como é que nós estamos relativamente a isso no país? Bom, de facto, nós nos permitimos, enquanto Ministério da Saúde, trazer de forma diferente, criativa e descontraída a arte associada à saúde mental como uma forma de expressão daquilo que são os sentimentos e emoções que muitos dos nossos cidadãos enfrentam. É importante aqui realçar que pela arte nós podemos expressar as dores, mas também as alegrias, e a arte também é um veículo de cura, mas ao mesmo tempo uma cura que permite que muitas pessoas que no silêncio, no anonimato, por conta do estigma, da discriminação e do preconceito, enfrentam barreiras que nos impeçam de ir buscar ajuda. Então é a primeira edição e é também um impulso para aumentarmos aquilo que é a advocacia e o investimento na saúde mental, que é cada vez mais urgente que se faça. Garantir saúde mental ainda é um grande desafio no nosso país. É sim um grande desafio, quer seja a título individual como coletivo,
Nós estamos a olhar para famílias, para as escolas, para as nossas comunidades, para os nossos locais de trabalho. E o desconhecimento que tem relação com a fraca informação que muitos de nós temos faz com que muitas pessoas acabam não tendo práticas que possam ser saudáveis e que conspiram para uma boa saúde mental, pensando que nós não temos saúde se não tivermos saúde mental, sendo que a atenção maior muitas vezes é dada para o físico e não para a mente. Saúde mental no trabalho é o lema deste Dia Internacional a nível do mundo. Quais são as situações que desencadeiam problemas de saúde mental a nível do serviço, do trabalho, para aquilo que tem sido a vossa atuação e o vosso trabalho? Bom, a nível do trabalho e a saúde mental, e não é a primeira vez que a OMS traz esse lema para o mundo refletir, nós já tivemos há uns anos atrás também o mesmo lema e quando volta significa que há toda uma necessidade de reforçarmos aquilo que são as estratégias de saúde mental no ambiente de trabalho. E os diferentes fatores vão desde os desafios associados a metas inalcançáveis, expectativas muito altas, as pressões que nós diariamente vivenciamos, desde sair de casa até o local de trabalho. E aqui posso dizer o stress, por exemplo, no trânsito, mas também o stress associado a determinadas profissões. E o grande quesito aqui abre-se no sentido de que as organizações, os líderes precisam de dar mais atenção não apenas à competência técnica do saber fazer dos seus colaboradores, mas também à competência comportamental, que é o saber ser, o saber estar. E este faz toda a diferença quando olhamos para a qualidade de vida no ambiente de trabalho. As empresas, muitas, acabam tendo práticas nocivas que levam ao adoecimento, de estresse ocupacional, do burnout, de depressões, inclusive casos que levam até o suicídio. Muito obrigada, doutora Massos Vigário, a coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, dando conta aqui das várias situações que acabam por levar as pessoas a desencadearem problemas ou problemas de saúde mental no local de trabalho. Relativamente a este concurso de arte, está a ser também prestigiado pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa. Durante a sua intervenção disse que este concurso é uma ferramenta poderosa para quebrar as barreiras e o estigma à volta das doenças mentais. Um assunto que também vamos trazer ao pormenor nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. As imagens são de Luís Domingos com Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Susana, e obrigada por estas informações. E o mundo celebra hoje o Dia da Saúde Mental. O tema deste ano é saúde mental no trabalho. O objetivo é destacar o papel essencial da saúde mental em ambientes profissionais, defendendo o local do trabalho, onde a saúde mental do trabalhador seja protegida, promovida e priorizada. Para esta análise está conosco a doutora Amélia Almeida, que é psicóloga clínica. Muito boa tarde e bem-vinda a Hoje Notícias. É a primeira vez cá, neste consigo estou sempre, mas é sempre um prazer estar aqui e a Rede Girassol está de parabéns. É a primeira vez que eu estou nas instalações aqui e estão de parabéns. É isso que eu promovo, crescer com maturidade e desenvolvimento. Obrigada, doutora. Doutora, como é que olha para a saúde do trabalhador angolano? Bem, aí está o grande leque, porque criar uma empresa é para produzir, certo? Mas nós temos que garantir o bem maior às pessoas que vão fazer e vão promover essa produção. Bem, dissemos sempre que as competências do saber fazer são primordiais para quem contrata, mas não são primordiais para o ambiente de trabalho. Porque quem dedica-se muito tempo em ser bom, esquece que até os bons precisam de ter alguém ao lado. Vou dar exemplo de um jogador de futebol. O Ronaldo pode ser muito bom, mas precisa de alguém que lhe passe a bola a tempo. Precisa de ter uma equipa que defende-o e precisa
de ter um relevado, de alguém que prepara e quem cuida da sua imagem e roupa, para ele ser muito bom. Então, falar disso no local de trabalho também é garantir que as pessoas, com as suas particularidades, possam promover um ambiente sã para todos, inclusive para elas mesmas, e que possamos desenvolver este país maravilhoso, rico e poderoso e de gente capaz para tudo e muito mais que a Angola. Doutora, que doenças é que podem surgir de forma mental quando não são acautelada a saúde do trabalhador? Bem, é bem verdade que, olhando para a nossa realidade do nosso país, nós ainda temos educação familiar de que só um ou dois membros na família é que conseguem produzir fora da família. E que eles acabam depois também por ser interferidos por este grupo social que é o primário. Vou dar exemplos, se calhar, mais concretos. Na família eu só tenho 2 pessoas que se formaram e os outros demais começam a sabotar, a criar rejeição, a maldizer dessas pessoas. Quando essas pessoas estão no mercado de trabalho, encontram as dificuldades que é lidar com as diferentes pessoas existentes e não têm suporte, que é a sua base, logo eles já vêm doente de casa e transformam este ambiente de trabalho também doente quando são chefes. Quando são pessoas que têm o destaque técnico e têm líderes que vêm com essas lacunas, também sentem a dificuldade e adoecem. Doença, quais são que nós encontramos? Desânimo, descontentamento, inferioridade porque não são aproveitados quando estudaram demais ou quando sabem mais do que o líder. Encontramos também rejeição nos próprios colegas, porque quando o chefe põe um rótulo nesta pessoa, ninguém pode mais chegar perto. Então encontramos pessoas humanas a guerrilharem-se. É por isso que os ambientes de trabalho são os mais tóxicos em Angola, são os que criam muito conflitos de interesse e às vezes até morte, no casos mais graves, e são sítios que nos adoecem. Por quê? Porque lidamos com uma corrida e, como diz o velho adágio, a luta do caranguejo. Ninguém pode subir, eu é que tenho que vencer. Então ficamos todos doentes, por às vezes termos pessoas que precisam dessa ajuda e deste apoio mental, porque vão lidar com outros. Você não vai lidar só com a sua família, com a sua mulher, com o seu tio. Você vai ter que estar preparado para lidar comigo, que sou diferente. E será que você respeita o meu espaço? Dá-me a capacidade de mostrar que não é só tu que sabes fazer. Eu também sei fazer, mas devo respeitar. Porque se calhar o meu ponto de vista não é tão diferente do teu, mas a maneira eficaz de se fazer não é o resultado maior para a empresa? Então, hoje são as narrativas que nós levamos às empresas. Porque quando fala do psicólogo clínico, muitos entendem que ele deve estar exclusivamente só a tratar de pessoas com doenças mentais. Mas não, o psicólogo clínico pode atuar em qualquer área da psicologia e pode até curar. Doutora, hoje temos um cenário onde 60% da população trabalha. Na sua opinião, que medidas é que deviam ser tomadas para aqui prevenir, então, a saúde mental do trabalhador? Meu irmão, minha irmã, quando nós vamos para o serviço, temos que entender que os nossos problemas pessoais não são levados para o serviço. Aí teremos colegas de trabalho. Talvez quando entramos na escola, nós entramos na pré, os teus colegas da pré andam onde? Tu nem sabes. Então, nós também temos que saber que lá vamos encontrar regras e vamos encontrar pessoas que se esperam profissionais naquilo que fazem, para nos passarem, primeiro, experiência, transformação e crescimento para a empresa. Então, não vamos espetante quando metemos os nossos currículos em querer achar que nós somos bons, porque o nosso certificado tem 20 valores. Os 20 valores
é de uma nota acadêmica, agora precisa de uma nota profissional. Saber ser, saber fazer e saber estar. Será que isso você tem respeitado essas etapas e a vida que você vive? Respeita. Então é preciso ensinar ao colaborador que lá ele foi chamado para obedecer, cumprir, desde que não viole o seu direito, porque é um contrato. E eu, se não estiver satisfeito, eu tenho liberdade de rescindir o contrato ou não. Mas repara, será que a culpa está sempre no seu colega? Ou será que você, de fato, precisa sempre de um culpado para querer provar que você é muito bom? Então procura ajuda. Se você está assim, é porque a vida o ensinou a ser assim e não vai se adaptar nem no trabalho, nem na sua vida pessoal e nem na sua vida social. Então pense o que você quer para si, porque hoje tem 15, amanhã terá 30 e 40 e a velhice não é bom sem amigos e sem pessoas de referência para nós, que nos ajudam a transformar o nosso dia a dia. Muito obrigada, doutora, por ter estado aqui conosco estes minutos a olhar então para este tema da saúde mental do trabalhador. Até a próxima. Até a próxima. É importante hoje e é importante sempre olhar para nós e dizermos que de fato valeu a pena enquanto tivemos nessa vida. Qual é a sua recordação enquanto cá estiver? Boa pergunta. Boa pergunta, doutora. Obrigada e até a próxima. E o Ministério da Habitação e Urbanismo leva a cabo a campanha denominada Outubro Urbano. A ideia consiste na plantação de árvores e tem como propósito arborizar a cidade com espécies que desempenham um papel fundamental no ambiente. A arborização tem sido um ato de suma importância para ajudar no equilíbrio do ecossistema, uma vez que as árvores são importantes para melhorar a umidade relativa do ar, na regulação do clima e também a melhorar a temperatura do ambiente, entre outras. Trata-se de uma atividade de iniciativa do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, em colaboração com o Ministério do Ambiente e o Governo Provincial de Luanda, que se enquadra nas comemorações do Outubro Urbano. Portanto, trata-se de uma atividade crucial que se enquadra também no programa de arborização provincial aqui da nossa província de Luanda e que vai efetivamente melhorar a qualidade ambiental aqui dos moradores. O processo de arborização é algo essencial, dado que as árvores são elementos cruciais para garantir o equilíbrio na terra. O município do Zango, que já nos oferece algum lugar adequado para esta plantação de árvores, onde depois não houvesse outra intervenção que voltássemos a retirá-las. Então, e como sabemos que as árvores oferecem muitos mecanismos para aquilo que é a paisagística, o cuidado da fauna e mesmo até na absorção de gases e também a quantidade de água que em períodos chuvosos temos por inundações, então achamos conveniente trazer este projeto para aqui, para esta zona. O administrador do Distrito Urbano do Zango agradece a iniciativa dos ministérios. Agradecer o Ministério da Habitação e o Ministério do Ambiente, que hoje decidiram plantar aqui perto de 200 árvores, que vêm a concorrer, vêm juntar-se ao programa do Governo da Província de Luanda, o PAL, portanto, o programa de arborização. Não é? E eu penso que é desta forma que nós vamos garantir que o Zango seja um distrito cada vez mais arborizado, em que haja um ambiente cada vez mais puro, para que todos os convivas do Zango possam, de facto, viver num ambiente puro e saudável. O Ministério da Habitação e do Ambiente realizaram uma atividade de plantação de árvores denominada Outubro Urbano no município de Viana. Hoje Notícias termina aqui. A cobertura completa dos principais assuntos em Angola e no mundo você confere logo à noite no Girassol Jornal. Boa tarde, fique em paz.